Olá, meu nome é Marlene e esta é a quarta parte, o quarto vídeo, né, sobre o tema de ambientes de TI. Quando falamos de serviços em nuvem, nós temos características que são interessantes de se refletir, que eu não comentei nos vídeos anteriores. Então, vou trazer um pouco mais nesse vídeo. Eu comentei antes de ter múltiplos locatários, né? Um serviço é dito como multi-tenant quando uma única instância ou instalação é capaz de atender vários clientes simultaneamente, ao invés de ter uma instância instalação para cada cliente, né? O que define uma aplicação, então, como multilocatário, seria sua capacidade de, através de uma única instância de uma aplicação, servir a diferentes clientes, né? Mas segregando os dados desses clientes, né, de forma que um não possa ver, não possa alterar, interagir com os dos outros. Eu quis trazer esse uso de conceito compartilhado, que é muito comum a gente ouvir falar disso quando a gente está falando de cloud. Como um contraponto, né, de um exemplo de software como um serviço, mas que não seja multi-tenant, seria algum provedor que ele faz a instalação específica para cada um dos seus clientes. Ou também, né, algum provedor que ele faz algo intermediário, que ele vai criar uma instância, uma instalação do sistema para alguns clientes que têm alguma configuração mais específica, outra instalação para outros clientes que vão ter, né, requerimentos um pouco diferentes. Por exemplo, um cliente regulado, eu vou criar uma instalação só para ele. Outros clientes que já não têm tantas exigências, eu vou ter esse formato de ter uma instalação, uma instância multilocatária para mais de um cliente podendo utilizar aquilo ao mesmo tempo. Quando a gente vai qualificar, validar algo assim, a gente precisa sempre ter, né, foco em garantir que não existe esse comprometimento da integridade dos dados, da disponibilidade, da segurança, né, de que existe esse isolamento de dados entre clientes. Então, sempre que nós formos validar, né, uma aplicação assim em nuvem, é interessante a gente entender o que está sendo contratado e as garantias, né, de que vai ter essa segurança para os dados. Então, esse é um conceito importante para a gente conhecer. E também tem algumas características, né, que são comuns de se ouvir nesse ambiente e que eu gostaria de trazer para reforçar aqui para o ambiente SaaS. A gente tem a questão, né, de que a aplicação ela é utilizada através de um navegador web, que as pessoas vão utilizar de qualquer lugar. Então, a empresa contrata uma aplicação regulada, a gente vai validar essa aplicação e ela vai poder ser utilizada, né, por qualquer local que a empresa autorize, né, ter acesso àquela aplicação. A gente precisa tomar cuidado de não achar só que tudo é web, tudo que é web está em nuvem, né? Às vezes a gente pode ter algum software, que nem eu mostrei nos primeiros vídeos, né, os sistemas de o RAS e o SIS da Organex, que eles são web e podem estar instalados na infraestrutura da própria empresa e não em nuvem. Então não é necessariamente porque eu tenho um link para acessar que aquela aplicação está operando em nuvem. Uma outra característica é que eu não vou ficar requerendo assim, instalações, configurações, né? Eu vou ter o aplicativo ali pronto para eu usar e a empresa vai talvez configurar cadastros, perfis de acesso, né? Algo mais a nível operacional da aplicação, mas não configurações, digamos assim, mais técnicas da parte de TI. Uma empresa, por exemplo, que não tenha uma área de TI, talvez para dar suporte, não tenha uma infra adequada, ela poderia, por exemplo, contratar essas aplicações da Organex e requerer esse serviço em nuvem para terceirizar responsabilidades do TI, talvez por ela não ter equipe, para a Organex, né? Então, muitas vezes as empresas vão para esse formato por essa flexibilidade, por esse conforto de poder terceirizar essa responsabilidade para um provedor. Outro ponto é a questão de correções, melhorias, atualizações, que isso acaba sendo disponibilizado de uma forma mais rápida para o cliente, quando está operando, né, no formato SaaS.
Aí a gente tem um ponto de cuidado para o ambiente regulado, que isso pode ser um risco, né? Como a gente tem a questão de ter que ter controle de mudança, validar cada alteração, a gente precisa tomar cuidado quando vai contratar, né, um terceiro para manter uma aplicação regulada para a gente no formato SaaS, de como que é o processo para atualização dessa aplicação. Então, por exemplo, eu vou contratar um sistema ERP, algo assim, num formato em nuvem, toda vez que sair uma atualização, ela automaticamente vai entrar, né, para mim, para a empresa regulada também. Outra característica é a possibilidade de parar de usar esse serviço a qualquer momento, né? Então, lógico que eu vou ter questões contratuais de como seria, né, para parar de usar esse serviço, mas eu não tenho um hardware, licenças de software que sejam minhas. Então, eu alugo aquele serviço para eu poder usar, em algum momento eu posso parar. Aqui também outro ponto importante para o ambiente regulado é que como que eu posso simplesmente parar de usar, né? Que eu faço com meus dados brutos que estão em poder de terceiro? Essas facilidades de nuvem, da tecnologia, tem que se tomar muito cuidado, né, a ir para elas por essa questão de regras que a gente tem que cumprir no ambiente regulado. E uma última característica é que, em um formato SaaS, geralmente o cliente, né, ele é dono dos seus dados, mas a aplicação em si, ela é de propriedade do provedor. Então, eu vou pagar ali mensalmente para utilizar ela, e quando eu vou parar de pagar, acabar esse contrato de serviço, a aplicação não é minha, né? Esse conjunto de fatores, de características, eles ajudam os provedores, né, desse tipo de serviço a atender um grande número de clientes de forma simultânea. Então, é uma evolução bem bacana para os fornecedores. Mas para o ambiente regulado, sempre a gente vai ter que ter esse cuidado, né? Se os dados, se está tudo protegido, isolado, segmentado de outras empresas que esse fornecedor também atende. Tem essa questão de atualização, se eu for parar de utilizar o ambiente, né? São muitos aspectos particulares do ambiente regulado para garantir a integridade de dados que a gente tem que se atentar para fazer uma boa contratação, uma boa validação e evitar problemas futuramente. Nos próximos vídeos, vou falar um pouquinho, né, ainda de outros conceitos dessa parte de ambientes de TI, como máquinas virtuais, clusters, e a gente vai, né, se aprofundando em diferentes temas. Dessa parte das possibilidades de contratar um serviço, né, em nuvem, no vídeo 3 e no vídeo 4, a gente entrou um pouquinho mais em detalhes como funciona. Obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.